Paz e graça, meus amigos e meus irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o evangelista Rosanildo Amorim e este é o programa A Voz do Libertador. O programa de hoje traz um tema muito polêmico. O cristão deve ser dizimista nos dias de hoje, isto à luz das Escrituras Sagradas? Para falar deste tema, nós convidamos dois pastores que são teólogos também e apologetas ou apologistas que estarão falando e eu estarei perguntando para eles em relação a este tema, que é o pastor Arthur Bittencourt, ele que é o vice-presidente das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus aqui em Utinga, Santo André, e também o pastor Marcelo Oliveira, teólogo, professor também, para a glória do nome de Jesus. E você, meu amigo, irmão em Cristo Jesus, que tem dúvidas em relação ao dízimo, se você deve ou não ser dizimista, não perca nenhum momento desse programa, mas fique ligadinho na nossa programação e compartilhe esse vídeo com os seus amigos na sua rede social. Você pode compartilhar o nosso programa também no Facebook, na página do programa A Voz do Libertador. E também no YouTube, na página ali no canal do YouTube, A Voz do Libertador. E o pastor Arthur Bittencourt é o vice-presidente aqui na igreja Assembleia de Deus em Utinga. A pessoa que está nos assistindo, pastor, que queira vir visitar a igreja ou congregar, ou quem sabe quer convidar você para ministrar aí na sua cidade, escola bíblica, para pregar, como é que ela faz? Qual é o contato? De que forma que ela pode entrar em contato com você? Obrigado, evangelista Rosanildo Amorim. Eu quero também cumprimentar todos os telespectadores com a paz do Senhor Jesus. Bom, nós estamos aqui na região do ABC Paulista, irmão Rosanildo, na rua Laureano 877, no bairro do Camilópolis, em Santo André. Aqui é uma região de 7 cidades. Estamos aqui engrandecendo e louvando ao Senhor. Para nós seria uma alegria se você for aqui da região ou estiver de passagem e desejar nos visitar. Estamos aqui na Assembleia de Deus em Utinga, pastoreada pelo pastor José Bittencourt. E nós estamos também à disposição. Caso alguém se afeiçoe com o nosso perfil de ministração e deseje que nós ministremos em alguma cidade ou localidade, você poderá, por exemplo, acessar o nosso canal no YouTube, Arthur Bittencourt Sagradas Letras, você pode nos encontrar, ou no Instagram, @Arthur com TH, _Bittencourt. Você pode fazer um contato conosco. Para nós será uma grande alegria poder servir os nossos irmãos com a palavra eterna e saudável do Senhor Jesus. Que bênção de Deus! Também está no programa o pastor, professor e escritor também, Marcelo de Oliveira. Pastor Marcelo, se alguém quiser convidar você para ir lá, por exemplo, na sua igreja, fazer uma escola bíblica, para pregar, como é que a pessoa faz para entrar em contato com você, os seus meios de comunicação? A paz do Senhor para todos, cumprimentar aqui o querido evangelista Amorim, meu amigo pastor Arthur Bittencourt, digno vice-presidente da Assembleia de Deus em Utinga. Muito obrigado pelo privilégio, amém, que Deus abençoe. Bom, as pessoas podem nos encontrar, tanto eu como o pastor Arthur Bittencourt, no YouTube, não é? Temos participado de vários debates no Vejam Só, que hoje é um dos programas de maior audiência no Brasil, então as pessoas podem nos achar lá, ou pelo meu site, posso falar? Pode, claro. davarelohim.com.br. É um blog, não é difícil. Davar Elohim significa palavra de Deus em hebraico. Davar, não é? Elohim terminando com a letra M. Muito obrigado, que Deus abençoe todos os ouvintes desse maravilhoso programa. Que bênção de Deus! E nós já vamos para a nossa primeira pergunta aos nossos participantes, e nós vamos fazer pergunta aqui e eles têm que se virar para responder, é uma bênção de Deus. E a primeira pergunta que eu quero fazer, que eu sei que é uma pergunta que você gostaria de estar aqui para fazer, é em relação à força do dízimo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Você vê, por exemplo, uma clareza muito grande no Antigo Testamento. Será que no Novo Testamento o dízimo tem a mesma força, a mesma intensidade? Ou seja, os cristãos do Novo Testamento entendiam a prática do dízimo como os cristãos do Antigo Testamento? Fica com a liberdade para tanto o pastor Arthur quanto o pastor Marcelo responder essa pergunta. E aí, Marcelo? O senhor começa. Então vamos lá.
Olha, nós entendemos à luz da palavra que a prática da entrega do dízimo era uma prática supradispensacional. Por quê? Esta prática ela antecedeu a antiga aliança e ela é encontrada também nos lábios do Senhor Jesus, a doutrina do praticar ou de entregar o dízimo, nos lábios do Senhor Jesus e também um dos maiores doutrinadores da igreja do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, o velho apóstolo. Então, esta prática, ela precede a lei, ela é encontrada na lei, ela é encontrada nas páginas do Novo Testamento e, portanto, ao nosso ver, serve também como norma para a prática da igreja atual. Desta forma, nós contemplamos. É bom que se diga também, pastor Amorim e pastor Marcelo, sim, que o primeiro dizimista da Bíblia foi o pai da fé, foi Abraão. Você lê isso em Gênesis 14, verso 20. Aquele que já tinha as promessas foi abençoado por Melquisedeque quando ele deu o dízimo de tudo. E aí, ademais, pastor Marcelo, esta prática dos dízimos não era apenas restrita à nação hebreia. Outros povos adotavam a prática dos dízimos também. E é claro que em outros povos ela assumia um tom de pagamento de tributos, de impostos para o sustento do reinado. O que também vai acontecer com Israel na era da monarquia a partir de Davi. Então, inicialmente eu diria isto. Por ser uma prática supradispensacional, ao meu ver, e nós podemos ao longo do programa mostrar isto à luz das escrituras, os textos bíblicos, que esta prática do dízimo no Novo Testamento, ela passa pela lei, porque ela vem antes da lei, com a mesma força, apesar de termos textos claríssimos na lei mosaica, que ordenam a prática do dízimo. No Novo Testamento também vejo o mesmo peso no qual o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo dá como ensino para a igreja dele aqui na terra. Que bênção de Deus! Agora vamos ouvir também o pastor Marcelo falando sobre isto. Bom, o tema do dízimo tem despertado na história da igreja muita polêmica, muitas divisões e muitas objeções. Como bem pontuou aqui o meu amigo pastor Arthur Bittencourt, o dízimo antecede a lei, não é? Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque de tudo. Depois Jacó, quando fez aquele voto, quando Deus, de uma maneira sobrenatural, tem um encontro com ele na escada de Jacó, ele promete dar o dízimo de tudo. Transpondo para o Novo Testamento, nós temos que aprender, pastor Arthur, o senhor há de concordar comigo, que na nova aliança, Deus é dono de tudo. E se Deus é dono de tudo, o nosso corpo, pastor Amorim, pertence a Deus de 3 formas diferentes: pela criação, pela redenção e pela habitação. Pela criação, porque Deus nos criou. Sim. Pela redenção, porque Cristo pagou o preço do nosso corpo, da nossa vida. E pela habitação, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, sabendo disso, Jesus disse certa feita para os fariseus, e os seus discípulos estavam achegados assim, e disse assim: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É o texto que o pastor Arthur falou, Mateus capítulo 23. Então Jesus autenticou o dízimo, ele falou do dízimo. Agora, damos o dízimo não por uma obrigação legal, mas porque sabemos que Deus é dono de todas as coisas e nós, por fidelidade a Ele, por saber que tudo pertence a Deus, nós somos mordomos, né? Paulo vai usar essa expressão, não é, pastor? Importante doutrina. Exatamente, que nós somos mordomos, a mordomia cristã. Então nós mostramos que ao dar o dízimo, nós estamos mostrando uma verdade, que Mamon não domina sobre nós. Amém. Quem domina sobre nós é o Senhor. Então, liberalmente, depois o pastor Arthur sabe muito bem desse texto, pode desenvolver, não é? Então, eu quero pontuar a minha fala dizendo que muitas pessoas objetam, dizem: não, pastor, mas o dízimo era um gado, era uma roupa, não pode ser dízimo em dinheiro. Bom, então você fala para o leão, que é o governo federal, estadual,
quando ele for tirar o seu imposto de renda, você fala assim para ele: ô Leão, o governo, grande Leviatã, eu vou pagar os meus impostos em gado, vou pagar o meu imposto com comida, no trigo. Exatamente. Sim. Então, Entendi. a moeda é que nós devemos A forma de entregar para transição. Deus. Isso. É verdade. Você quer apontar mais alguma coisa aí? Nós encontramos algumas pessoas, eu identificaria da seguinte forma: nós poderíamos encontrar hoje 3 categorias de pessoas. A primeira, como exemplo negativo, são os opositores à prática do dízimo. Exato. Então, alguns usam argumentos, ao meu ver, rasos, e alguns assumindo até uma chamada desonestidade intelectual com o texto sagrado, para não praticarem e censurarem aqueles que praticam. Sim. Em segundo lugar, nós vemos aqueles que estão conformados, eu chamaria os conformistas. Para eles tanto faz, não, quando eu puder eu dizimo, quando eu puder, quando eu não puder eu não dizimo. Então eu encontraria esta segunda categoria. E a terceira categoria são os fiéis contribuintes da casa do Senhor, e portanto aqueles que sustentam a missão da igreja e a causa do evangelho, inclusive alcançando os ministros do evangelho, como nós vamos ver daqui para frente. Então esses são realmente um exemplo a ser seguido, esta terceira categoria. A nossa igreja é uma igreja discipulada na prática dos dízimos e das ofertas, e não vemos nenhuma dificuldade. Então o que eu diria é que nós não precisamos usar desculpas para não ofertar e não dizimar. Ao contrário, nós temos base bíblica, teológica e histórica para procedermos com esta prática e, além do que, expressarmos uma das grandes virtudes que o Senhor Deus nos deu como Criador, que é a prática da generosidade. Através desta prática, nós auferimos pela graça eterna do Senhor Jesus bênçãos inauditas, bênçãos inefáveis, bênçãos indizíveis, que nós não conseguimos expressar, de tanta bondade e benevolência sendo derramada sobre a vida daqueles que são generosos. O proverbista diz que aquele que empresta ao pobre, ele está entregando ao Senhor, está dando ao Senhor, e portanto Deus, ele auxilia a alma generosa. Que bênção. Então, na opinião de vocês, o dízimo tem a mesma força no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento também, mas vendo às vezes de uma outra forma, que é a forma da generosidade e não do legalismo, é isso? Exatamente. Perfeito. Excelente Que ótimo. observação. Nós estamos falando de um tema muito polêmico no meio evangélico e até fora dele, que é a questão de se o cristão deve ser dizimista ou não nos dias de hoje, e eu digo isso à luz da Bíblia Sagrada. No próximo bloco, nós vamos perguntar aos nossos amigos que estão aqui, pastores e teólogos, vamos questionar eles ainda em relação a esse assunto, mas agora com uma pergunta um pouco mais difícil. Sim. Que é: os cristãos gentios da igreja primitiva eram ou não dizimistas? Eu peço que você fique aí ligadinho no programa, e no próximo bloco nós voltamos com essa pergunta, se Deus assim nos permitir.